O que está em jogo é se iremos aceitar que o Estado diga que manda nas famílias e tem na prática propriedade sobre as nossas crianças. É relegar essas famílias à clandestinidade, tratá-las como criminosas, algo que obviamente elas não são. Não aceitaremos isso. Mas se as famílias educadoras e a liberdade na educação forem derrotados aqui nessa tarde e o veto prevalecer, nós não estaremos derrotados. Seguiremos atuando de modo a garantir o acolhimento e o respeito a quem se dedica a essa tarefa tão nobre. E o certo, o justo, o moral, aqui hoje, essa tarde, é dizer não ao veto. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas, e uma boa tarde especial a todos que nos acompanham nesta tarde, virtualmente, por saber o que os debates aqui travados representam, não só para as famílias educadoras do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, assim como para todos aqueles que compreendem que aqui estamos discutindo os limites e potenciais da liberdade, muito além, portanto, de discutir simplesmente uma modalidade educacional. O PL 170 foi protocolado aqui na Assembleia Legislativa em abril de 2019. Após mais de 2 anos de tramitação, veio a votação nesse plenário, onde, para minha alegria e para a alegria de milhares de famílias educadoras, estado afora e Brasil afora, inclusive, que acabaram por se inspirar pela imensa vitória aqui, nosso projeto foi aprovado por 28 votos a 21. Fizemos história, sendo a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a aprovar um projeto que regulamenta o homeschooling. O homeschooling é uma realidade mundo afora, sendo regulamentado e recepcionado em praticamente todo o mundo desenvolvido, mas o Brasil ainda segue atrasado. Logo após a aprovação do nosso projeto, por maioria absoluta aqui na Assembleia, fui ao governador para abrir o diálogo sobre o tema e me colocar à disposição para tratarmos da sanção e regulamentação, e para que ele pudesse dirimir quaisquer questionamentos de ordem jurídica, política ou mesmo ética envolvendo a questão. Lamentavelmente, para minha surpresa, sem qualquer aviso prévio, e após essa conversa inicial, o governador não deu mais qualquer retorno sobre a pauta e esperou chegarmos à véspera do prazo final para a manifestação dele, para anunciar o seu veto integral ao nosso projeto. E o fez por um motivo absolutamente mesquinho e tacanho, para antagonizar com o presidente Bolsonaro. Na prática, deixou suas aspirações presidenciais falarem mais alto do que o interesse da educação dos gaúchos. Sim, o governador, que demorou 1 ano e meio para garantir a volta às aulas na rede estadual de ensino, o governador que na prática impediu a volta às aulas na rede privada do nosso estado até o final de abril desse ano, esse mesmo governador que não vem conseguindo resolver os graves problemas da nossa imensa rede estadual de ensino, insiste em negar às famílias que dispõem das aptidões e dos recursos necessários para a educação dos seus filhos o direito de fazê-lo. É realmente muito difícil de aceitar isso, meus caros colegas deputados. E não aceitaremos, deputado Tiago Simon, não aceitaremos isso. A história da garantia do direito ao homeschooling no Brasil está sendo escrita aqui hoje, deputado Issurcock. Independente do resultado, essa história certamente não acaba por aqui. Se conseguirmos derrubar esse veto injusto e absolutamente discutível sob o prisma constitucional trazido pelo governador, que por motivos ideológicos e de cálculo político eleitoral, resolveu adotar uma tese que na prática restringe as atribuições e competências do parlamento, presidente Gravel Souza. Se conseguimos derrotar esse veto, poderemos avançar para a próxima etapa, não menos importante, que será a etapa da regulamentação dessa lei.
Mas se as famílias educadoras e a liberdade na educação forem derrotados aqui nessa tarde, e o veto prevalecer, nós não estaremos derrotados. Seguiremos atuando de modo a garantir o acolhimento e o respeito a quem se dedica a essa tarefa tão nobre. Iremos ao Judiciário, iremos ao Ministério Público, seguiremos pautando o tema perante a opinião pública, deputado Sérgio Turra, que tem sido um parceiro importantíssimo nessa batalha. E seguiremos até o fim, garantindo que as vozes dessas famílias sejam ouvidas. Iremos a Brasília e trabalharemos para que uma regulamentação razoável e justa, como a que propusemos aqui no Rio Grande do Sul, se torne uma realidade para as famílias educadoras de todo o Brasil, deputada Fran Bayer. O que está em debate aqui, senhores, não é simplesmente o veto do governador a uma modalidade educacional dinâmica e inovadora e que certamente causa desconforto a muitos. Não estamos aqui simplesmente tratando de sermos favoráveis ou contrários ao homeschooling. O que está em questão aqui é o conceito de liberdade que cada deputado carrega consigo. O que está em jogo é se iremos aceitar que o Estado diga que manda nas famílias e tem, na prática, propriedade sobre as nossas crianças, ao ponto de simplesmente proibir que pais e mães que disponham dos recursos e das aptidões necessários para educar seus filhos o façam. Dizer sim ao veto é dizer não a essas pessoas, é tirar delas a possibilidade de se dedicarem à educação das suas crianças e jovens sob a guarida, respaldo e supervisão das nossas instituições, deputado Sabino, que tem sido um parceiro importante nessa batalha conosco. É relegar essas famílias à clandestinidade, tratá-las como criminosas, algo que obviamente elas não são. São cidadãos honestos, cumpridores da lei, pais e mães pagadores de impostos que merecem respeito e que querem exercer um direito e cuidar das suas famílias em paz. Não são pessoas, deputado Rui Irigaray, que estão vindo até aqui, a essa Assembleia, pedir favores ou regalias. Não são grupos de interesses organizados que buscam essa casa para conseguir, eventualmente, alguma isenção fiscal, algum aumento salarial ou algum penduricalho. São pessoas comuns que estão tendo, por meio dessa batalha que já dura mais de 2 anos, um primeiro contato com a realidade política do nosso Estado, de forma bastante prática. São pessoas de todos os cantos do Estado que aguardam a decisão dessa casa a respeito de um direito seu e que estão atentas ao que é decidido aqui. Pessoas que certamente guardarão os nomes de cada deputado e se lembrarão bem de forma como cada um votou e se posicionou aqui nessa tarde. Acho que ficou claro aqui, né, a quem serve o interesse de proibir o homeschooling. Às corporações, aos interesses organizados que hoje estão destruindo a nossa educação, lamentavelmente. Pessoas que defenderam que crianças fossem impedidas de estarem presencialmente em sala de aula, querem agora impedir que crianças sejam educadas em casa também, por pais e mães que dispõem das aptidões necessárias, dos requisitos necessários estipulados em lei a partir de critérios. Mas a gente tem que ainda ouvir comparações com crianças que estão na sinaleira, com crianças que estão trabalhando. Deputada Sofia, essas crianças estão trabalhando porque a senhora defendeu que as escolas permanecessem fechadas. As rendas dessas famílias foram para o chão durante a pandemia, pela falta de muitos pais da possibilidade de deixar os seus filhos numa escola, que a senhora foi a principal defensora aqui do fechamento das escolas. Mas acho que o debate é importantíssimo, independente de qual seja o resultado aqui. Acho que é importante que esse tema avance na compreensão do público e, diante disso, eu me sinto realizado por ter proposto essa agenda tão importante, não só para o Rio Grande do Sul, mas também para todo o país. Hoje, nós temos dificuldades em estimar quantas famílias se dedicam à atividade da educação domiciliar, basicamente porque, por conta da pandemia, por conta da incapacidade da nossa educação formal em inovar e em se renovar, esse número de famílias só aumenta. E é difícil de estimarmos, basicamente pela falta de uma regulamentação.
E é difícil, inclusive, de nós aferirmos a qualidade desse ensino, deputado Klassmann, porque como não existe um acolhimento da instituição, nós não podemos avaliar, que é algo que nós propusemos no nosso projeto, a necessidade e a obrigatoriedade de avaliação. Hoje, seguramente em termos proporcionais, e aqui concluo, presidente, a gente tem um número reduzido de pessoas que se dedicam à prática da educação domiciliar. Se a gente for pegar um horizonte, um universo de 11 milhões e meio de gaúchos. Mas eu queria reforçar um fato que certamente ficou claro a partir da minha atuação nesse plenário ao longo dos últimos 2 anos e meio, que mesmo se essa fosse uma pauta do interesse de uma pessoa, e não de milhares de famílias, eu ainda assim defenderia. Porque aqui se trata de estar ao lado do que é certo, do que é justo, e não simplesmente de estar ao lado da maioria, ou estar ao lado das minorias barulhentas e bem organizadas, mencionadas aqui anteriormente. E estar ao lado do que é certo, do que é justo, do que é moral, nessa tarde, é sim dizer não ao veto